Começa a pensar um pouco que entrada, mas está indo muito mais além do que simplesmente uma entrada na casa de Deus. Esse texto está baseado no livro de Gênesis 28, de 10 a 12. Os irmãos podem até acompanhar, os livros abrir, conta um pouco da história de Jacó, quando ele dorme, ele vai até o céu, na escada, volta, e ao longo da pregação os irmãos vão estar a base, o contexto da pregação está nessa parte disso. Hoje nós vamos ver algumas longas viagens até a porta do céu. Irmão, você já pararam para pensar como seria a sua viagem até a porta do céu? Como seria você chegar à porta do céu? Você vai ter uma surpresa logo dessa pregação, que a porta do céu que está se referindo aqui, a princípio não é essa que de imediatamente vocês estão pensando. Diz assim, o apóstolo Paulo também fez uma viagem até o céu e diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo for, o corpo não sei, mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu as palavras inefables ao qual é Cristo ao longo do período. Onde fica a porta do céu? Alguém pode dizer onde fica a porta do céu? Alguns textos dizem assim: para alguns a porta do céu está na consideração. Quem já teve o privilégio de, num lugar bem escuro, olhar para o céu e ver um monte de estrelas? Muitos falam que ali é a porta do céu. Principalmente quando a gente está em roça, que não tem luminosidade, pega um dia lindo, estrelado. Mas ali não é a porta do céu. Outros dizem que é como um estátua de silício. Não é a porta do céu. Irmãos, na terceira classe que nessa situação de obra, nós, adventistas, entendemos que, como diz a senhora White, certa vez a nebulosa de óleo é a porta do céu. Cristo na sua volta aparecerá. A atmosfera abriu-se e recusou-se. Podemos então olhar através do espaço aberto em óleo, de onde vinha a voz de Deus. Essa passagem está em 1 escrito na página 41. Existem outros incrédulos que falam que não existe céu. Vocês acreditam ou não acreditam que existe céu? Não sei da forma que vocês estão querendo interpretar essa pergunta que eu estou fazendo. Acreditam ou não acreditam? Respondam para si mesmo se a porta do céu existe ou não. Porque no texto nós vamos entender da seguinte maneira: o céu existe sim, ele está ao nosso alcance. Todos nós acreditamos na Escritura. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Quer ver uma prova que a porta do céu existe? Segundo a Escritura: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito. Pois vou preparar um lugar. E quando eu for, vou preparar um lugar e voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. Existe ou não existe a porta do céu? Que está falando é preparar um lugar. Então isso não existe. Se não existisse, essa passagem não estaria dentro do livro sagrado. E aqui é claro e objetivo. Primeiramente, deixa nós com a tranquilidade. Quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, eu cuido de vocês. Nosso grupo de estudos, 2 semanas atrás, nós estávamos justamente estudando essa parte, o pessoal que participa no domingo à noite, que está em João 14, 1 a 3. Então, irmão, a porta do céu existe. Só que na porta do céu existem algumas características. E essas características, elas têm que ser entendidas por nós também. Como? Diz assim: na porta do céu há um silêncio profundo. As pessoas que lá estão não fazem barulho nem zoada. Na porta do céu há sempre profunda reverência. Ali todos estão para reverenciar o Criador do universo. Os irmãos já estão entendendo que a porta do céu que está se referindo aqui, agora
agora é a casa de Deus. Porque, olha, pessoas que já estão, as pessoas que já estão sempre cantam hinos de louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Irmãos, eu sempre tenho colocado ali, quando um irmão se propõe a louvar, seja cantar um hino de adoração a Deus, primeiramente nós não estamos preocupados se ele vai cantar bem ou mal. Deus deu para nós, cada um de nós, um dom e um talento. E é melhor, no meu coração, que aquele irmão que se propõe a cantar para Deus, a louvar a Deus, que ele venha em frente, que o resto de Deus fica. Então, assim, nós temos percebido, não só na nossa igreja, mas no modo geral, muitas pessoas também estão deixando de louvar a Deus, falando assim, eu não canto, legal, tá? Nós estamos aí preparando um curso de cantata da primavera, né, que é no final desse mês. Graças a Deus, algumas pessoas já confirmaram, mas porque o objetivo não é saber se aqueles que já confirmaram a presença de estar aqui no final do mês cantarem vão estar cantando afinado ou não. Isso não compete a nós. Compete assim, a sua entrega de louvor a Deus. Isso vai em todos os outros segmentos. A sua pregação de louvor a Deus. Eu estava compartilhando ali atrás, e quando eu sou convidado a pregar alguma coisa, eu só me concentro nisso. Nem na escola sabatina eu dou aula. Sabe por quê? Porque eu tenho que dar o melhor para Deus. Porque nós estamos na casa de Deus. Dando continuidade, irmãos, as pessoas que lá cantam por prazer, e por isso a porta do céu é um lugar aprazível. Quem está feliz de estar aqui? Todos. Por que nós estamos felizes de estar aqui? Porque aqui é um lugar aprazível. Tem que ser. Eu não posso sair da minha casa, vindo para a casa de Deus, e não fazer que a casa de Deus seja um lugar aprazível. Da mesma forma também que eu tenho que dizer que a minha casa tem que ser um lugar aprazível para aquelas pessoas que vão na minha casa. Minha casa tem que ser bênção, como a casa de Deus é bênção. Então, irmãos, vamos começar a entender que é a casa de Deus na nossa vida. Que é a casa de Deus, a responsabilidade da casa de Deus na nossa vida, às vezes nas nossas atitudes. Eu já antecipei a pergunta que eu ia fazer. Onde fica a casa de Deus? A gente chamar que a casa de Deus aqui. A porta do céu está ao nosso alcance, não fica longe de nós. Outros tiveram a oportunidade de entrar e ter acesso. Outros tiveram a oportunidade de entrar e ter acesso e foram embora. Irmãos, não estamos aqui para julgar porque essas pessoas foram embora. Nós estamos aqui para entender que, se aqui estiveram, teríamos que permanecer. Se estiveram dentro da casa de Deus, eu acabei de falar que a casa de Deus ela tem que ser aprazível. Vamos entender que, por algum motivo, precisamos resgatar que essas pessoas voltem para a casa de Deus. Se foi contenda, se foi fofoca, seja lá o que for, não podemos abandonar a casa de Deus. Lógico, não vamos ser, pode ter uma expressão meio forte, hipócritas, os problemas não acontecem, mas os problemas eles têm que estar inferior, os problemas têm que estar lá fora, porque a casa de Deus, como eu falei anterior, ela é aprazível. Então, irmãos, hoje o grande desafio da igreja, não só adventista, eu digo igreja, que somos nós, não estou falando placa da igreja, povo de Deus. O grande objetivo da igreja hoje é buscar aqueles que estão precisando entender os propósitos de Deus. Estão fora dos caminhos de Deus. E muitos deles já estiveram dentro aqui conosco. Infelizmente não está. Dói. Dói a relação da gente. Como muitas vezes ele não vai ter esse tempo de retorno de estar na casa de Deus. E às vezes a gente acaba pensando assim, será que eu tenho alguma parcela de culpa nisso?
Irmãos, primeiramente quero dizer que nós não temos que entrar nesse mérito de achar que temos parcela. Temos que entrar no mérito de entender que precisamos não deixar que isso venha continuar a acontecer. Esse é o ponto de partida. O mal já aconteceu. Esse irmão não se faz presente conosco. Mas ainda há tempo. Tem muita gente que precisa estar aqui na casa de Deus. Jacó fugindo, Jacó saindo na porta do céu, Jacó fugindo com medo de seu irmão, viajou para os desertos difíceis e tenebrosos dias. Esse é o ponto básico da pregação. Tendo chegado ao lugar, ele passou a noite e já era o sol posto. Lá não tinha hotel. Lá não tinha cama. Não havia travesseiro. Essa história mostra que ele está em Gênesis, ele pega um tijolo, forra, e aí ele adormece. E aí ele tem um sonho, esse sonho se eleva até a porta do céu. E sobre ele, a porta da terra, uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E essa escada é Jesus Cristo, é a escada de Jacó que liga o céu e a terra. Irmãos, Jesus Cristo tem sido a sua escada. Você tem subido até o topo do céu, colocando Jesus Cristo como seus degraus. Nós aprendemos que a gente não chega a Deus através de Jesus Cristo. Não estou aqui para exortar ninguém, pelo contrário. Sermão para que a gente faça uma avaliação. Jesus Cristo tem sido a sua escada. Você tem subido e descido esse degrau. Vamos entender? Despertado, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar. E a casa de Deus é a porta do céu. Mais uma confirmação que a casa de Deus, vamos falar hoje, espaço físico, é a porta do céu. Irmãos, é aqui dentro, vamos dizer hoje, dentro das quatro paredes, que a gente tem o privilégio de estar com Deus. Aí você vai lá fora, não estou com Deus. Não, estamos com Deus lá fora também. Mas hoje, especial, estamos na casa de Deus, com um privilégio que Ele nos deu. Quantos poderiam estar aqui hoje não estão? E não vão poder estar. E esse é um privilégio. E por que muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e não temos reverência na casa de Deus? Por quê? Onde está o erro? Estamos fazendo da casa de Deus o quê? Um lugar para vídeo ou não? A palavra de Deus diz que nós temos que fazer da casa de Deus um lugar para vídeo, como que a nossa casa seja. Que se a igreja é a porta do céu, como são os nossos louvores, como tem sido a sua reverência, como você tem guardado no dia de estar na casa de Deus. Respondo para vocês. Cada um sabe o seu compromisso com Deus. Há sempre um silêncio profundo. Quando fala, amados irmãos, esse silêncio profundo, nós entendemos que esse silêncio profundo é também as pessoas que ficam aqui seladas. Não é isso. Você tem que estar aqui com reverência a entender os propósitos que Deus tem colocado para quando você venha à casa dele, você saia daqui alicerçado, saia daqui mais forte, saia daqui com um outro aprendizado. Porque, a cada semana nós vamos ter um aprendizado diferente. E é esse o objetivo também de Deus quando a gente vem para a casa dele. Muitos falam assim: eu não preciso ir na casa de Deus. Precisa sim. Comunhão se vive aqui dentro também. Não só fora. Mas eu posso ficar na minha casa e lá eu leio a escritura, eu faço, só que você perde isso que nós estamos vendo aqui, Saber como um outro irmão está, um forte abraço de manhã, verdadeiro. E é isso que Deus pede da gente também.
estejamos, como o Salmo 133 diz, né? Compondo o suor que os irmãos vivam. União. Essa união é feita onde? Tem que ser feita pela gente. E aqui dentro também. Dando continuidade, irmãos. O Senhor está no seu santo templo, como diz em Abacuque 2:20. Jacó consagrou o lugar em que adorou a Deus. Tendo se levantado os apóstolos de madrugada, tomou uma pedra que havia posto sobre o travesseiro, erigiu sobre a coluna, cujo topo tomou o azeite ao lugar de estar, deu trono, e deu o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Irmãos, temos consagrado a casa de Deus. Temos consagrado. Se não temos, temos que consagrar. E essa consagração é pessoal. Não é responsabilidade minha, do João, do Mocelino, porque somos anciões, do Thiago, não, da diretoria da igreja, não. É pessoal. Essa consagração tem que ser feita por cada um. Quando consagramos nossa casa ao Senhor, nós consideramos santíssimo. Quando a gente vive, irmãos, consagrando nossa vida, eu gosto muito dessa expressão consagração, já dei alguns exemplos aqui, né? Se propõe alguns propósitos, alguns projetos, você consegue colocar isso como dedicação total à casa de Deus, você começa a ver as respostas de Deus. Então, quando você não consegue ver as respostas de Deus em algumas coisas, é porque você precisa avaliar alguma coisa que está atrapalhando você. Eu já dei aqui vários exemplos, exemplo das 40 madrugadas, já ouvi testemunhos de outros irmãos aqui de consagração e hoje logo a resposta de Deus vem. Então, é isso que nós temos aqui. Aí você fala, Ronaldo, estão falando de reverência. Então, irmão, consagração é reverência. Consagração também é reverência. Quer ver alguns exemplos? Moisés foi ao Monte Horebe. A sarça realmente queimava, mas não consumia. Ao se aproximar, Moisés disse: não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo da terra. Eu tenho que estar consagrado lá fora e aqui. Não tem como você só se consagrar dentro do templo, dentro da casa de Deus. O exemplo é justamente isso. Quer ver outra passagem interessante? Devia descalçar os pés porque o lugar é santo. Os muçulmanos até hoje, nas suas mesquitas maometanas, todos entram descalços, sapatos que ficam lá fora. Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque ao entrar dentro da igreja, irmão, nós temos que deixar algumas coisas lá fora. Ao entrar dentro da igreja, nós temos que esquecer o que está lá fora. Alguns exemplos. Indisciplina. Deixar as vaidades, modas extravagantes. Deixar os maus costumes, coisas que estão lá fora, não temos que fazer dentro da igreja. Alguns vícios. Críticas. A casa de Deus não está criticando nada. Nós não temos que estar criticando o trabalho dos irmãos. Porque todos que aqui estão com o mesmo propósito de dar o melhor para Deus. Eu sempre falei que eu não acredito em crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica construtiva não existe. Agora, a crítica, ela existe até também para que nós, independente da forma que ela foi colocada, nos reavaliamos. Nós temos que nos reavaliar. E a crítica às vezes é isso. Porque você começa a tomar algumas direções e aquela crítica ela vai te fazer entender que você precisa se ajustar. Deixamos lá para fora, não, brigas, fofocas. Briga? Como que pode os irmãos brigarem entre si?
aqui, esse texto que eu estou falando, estou pregando que Deus colocou no teu coração de trazer para a igreja, é para que a gente possa entender que isso existe. Eu já vi pessoas saírem da igreja porque no final do ano tinha sido eleita a um cargo e achar que deveria estar. Vocês acreditam nisso? Verdade. Final do ano, eleição, eu queria estar na escola sabatina, eu não fui eleito para a escola sabatina, não volto mais. Peraí, que isso? Qual é o meu propósito? Onde está o meu propósito? Irmãos, uma outra coisa que tem destruído dentro da igreja, um chão de panelinha, mas eu digo fofoca dentro. Inventar coisas sem averiguar, isso é um perigo. Fofoca tem arruinado ministérios. E até que se prove o contrário, é complicado. Descalça os teus pés porque o lugar é santo. Essa exortação, que quando a gente entra aqui, devemos entender que nós estamos entrando num lugar santo. Precisa de total dedicação. Porque o povo de Deus está fora pedindo que a gente pregue para ele. Depois nós vamos ver alguns exemplos aqui. A reverência nos dias de hoje é ao extremo. Entende? As pessoas ao chegar à igreja não se demoravam fora dela. Era momento de orar silenciosamente, ajoelhados, falar com Deus, era o mais importante. As pessoas aproveitavam para ler a Bíblia. Era considerada falta de reverência e de ética dar a mão ou abraçar dentro da igreja. Pronto, algumas coisas gostam. Comunidade, tá? Mas chegarmos na igreja, temos que entender que as conversas têm o seu momento certo e a hora certa. Não está falando. Vir para a igreja é total oração a Deus. É cultuar a Deus. Nós saímos de casa para cultuar a Deus. Não saímos de casa para abordar assuntos paralelos. Assuntos paralelos têm que ser feitos na hora certa e no lugar certo. Não vamos se vir para o culto de oração. Sexta, sábado de manhã, domingo à noite e quarta-feira. Nos dias de hoje, estávamos orando, um irmão veio falar comigo. Ele não teve a perspicácia de perceber que eu estava orando. Você imagina, irmão, nós estamos num momento de oração e a pessoa chega para falar com você. Sabe o que aconteceu? Você parou de falar com Deus. Acontece isso nos dias de hoje. Ao contrário do ano passado era total reverência. As pessoas nem entravam dentro da igreja. Esperavam a oração terminar. Nos dias de hoje, as pessoas não respeitam o irmão que está orando. Quando não está orando, está ali conversando conversas paralelas, tirando a sua comunhão com Deus, desrespeitando aquele irmão que veio com comunhão a Deus. Pastoralmente, eu favor de algumas mudanças, porque o mundo é dialético, transformação social dos processos que não. Desde a escola sabatina até hoje, no momento de confraternização faz bem a todos, devemos confraternizar seus irmãos ao extremo. Aqui um exemplo que nós também não temos que ser radical em algumas coisas. Uma coisa, irmão, que pastoralmente não me atrapalha, quando eu pregando, se tem criança andando, conversando, sabe o quê? Criança. Deus ama. Deus ama as crianças. Nós amamos as crianças. Então, carinho. Ronaldo, te atrapalha? Não, me atrapalha. Me atrapalha mais de 2 horas conversando. Assuntos paralelos. E muitas das vezes, irmão, nós estamos aqui e a gente percebe. Isso é falta de reverência. No passado, as pessoas me igreja para falar com Deus e falam pouco com os homens. Hoje, porém, as pessoas que igreja falam muito uma com as outras e se esquecem de falar com Deus. Por isso, vimos a igreja e dediquemos nosso tempo de meditar, orar e falar com Deus em tempo de silêncio. O Alexandre trabalha comigo, né, Alexandre? Ele sabe.
Transformação que está tendo lá na empresa e tem me atrapalhado um pouco. Eu tenho chegado em casa exausto, cansado, mudança de diretoria, mudança de gerência. E essa semana foi uma semana muito complicada. A Odete que convive comigo diretamente sabe que eu deixo os problemas para lá. Estou procurando fazer na minha casa local de oração. Estou deixando o problema para lá. E aqui é a mesma coisa. Não vamos trazer nossos problemas de lá de fora para compartilhar dentro da igreja. Vamos trazer nossos pedidos de oração a Deus. Vamos sim conversar coisas que vai nos edificar na semana. Hoje eu estava dando um exemplo, espero que tenha sido bem interpretado, uma das sugestões que a Ana me deu, né? E realmente, a questão das festas de oração, eu compartilhei com a semana ali atrás, que também, dessa semana nós estamos orando pela família. Claro, os filhos. E na semana que vem ela diz, irmão, eu percebi a diferença na oração. Não, foi normal para mim. Tudo bem, não precisa. Está entendendo? Aí sim, quando a gente pega essa festa. Então vamos fazer desse tempo nosso, na casa de Deus, o melhor possível. Uma coisa que eu aprendi ao longo da semana, fiquei sabendo, né? Diz assim. A experiência terrena, por que as pessoas ficam em pé quando é cantado? Alguém sabia? Eu praticamente não sabia. Por que na hora que canta ainda as pessoas ficam de pé? Alguém? Quem sabia, levanta a mão. Quem sabia, né? Então nós vamos saber hoje. No dia 23 de março de 1783, ouviu-se na Inglaterra o mais belo cântico já cantado numa igreja, a música de Handel. Houve um profundo silêncio na igreja, nunca ouvido antes. O coral cantou, aleluia, a nosso Deus reina. Irmão, eu vou tentar descobrir como a letra desse filme. Eu vou querer ouvir isso. O título já diz, né? Aleluia, a nosso Deus reina. Sem que ninguém pedisse, todos de estado de êxtase se levantaram como se estivesse subindo ao céu. Não, como se estivesse. Está falando que ninguém está subindo ao céu aqui, não. Mas quando a gente pega um culto, a gente percebe a diferença, o poder do Espírito Santo é outra coisa. Então, assim, quando eu estava lendo, eu comecei a imaginar, nossa, deve ter sido maravilhoso. E mais curioso ainda, eu fiquei que eu vou querer ter, vou buscar no Google, alguma coisa que trata desse culto, para ouvir a letra dele, para entender. O salmista diz, porém, que pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. O salmo diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, chegaste para ouvir o melhor, e o melhor oferecer a Deus. A gente chega para ouvir o melhor. De repente, alguns irmãos hoje, puxa, o Ronaldo está pegando pesado, hein? Está dando uma tacada na irmã, é que nós precisamos falar as coisas que precisam ser ditas. O verdadeiro servo de Deus é aquele que fala aquilo que Deus coloca no seu coração. O salmo diz, guarda o teu pé. Falei assim, nesse verso existem 3 coisas importantes. Primeiro, guarda o teu pé, significa não entre na igreja fazendo barulho. Eu pregava numa grande igreja e entrou lá no meio do culto uma moça pela entrada principal com sapatos altos, tipo Luiz XV de toque-toques. Todos olharam para ela, parecia uma Gisele 20 desfilando na passarela. A igreja não é uma passarela. Nem um desfile mais. Estamos em oração, se o seu sapato faz barulho, aguarde. Ou seja, irmãos, todo esse contexto é colocar para a igreja a total reverência a Deus. Respeito àqueles que saem dessa casa com a total reverência a Deus. Por isso a Bíblia diz que guardar o pé, segundo ponto, é chegar-se para ouvir. Ouça os recados de Deus.
Se você veio para o culto a fim de ouvir, ouça a confissão. É importante ouvir. Se veio para a igreja para ouvir, então não falha. Interessante? A irmã Sônia falou para as crianças. E é verdade o que ela disse. Mas a desde que você está orientando as crianças, que a responsabilidade da nossa vida, da igreja, é cuidar das crianças. Já falar que é importante para aquelas crianças a pregação. Eu não levo no mínimo, eu confesso aos irmãos, eu não levo no mínimo, eu levo no mínimo de 4, 5 horas para chegar lá, o que eu quero alcançar. Já tem um pouco mais de 40 minutos para colocar aqui, porque você levou mais de 4 horas. Fui parar de chegar onde eu queria, era mais de 1 hora da manhã. E é lamentável. O pastor, o pregador, o senhor, seja lá o que for, o convidado da igreja, não conseguir concluir os seus sermões por causa de algumas coisas ao longo do tempo. Quem é o mais importante? A pregação da palavra de Deus. O terceiro passo é assim: ouvir é melhor para oferecer sacrifício a todos. O que é sacrifício? É sacrifício para vocês, irmãos, estarem na casa de Deus? Nós que não. Aí nós estaríamos contradizendo tudo aquilo que nós já falamos desde o início. Ninguém está aqui obrigado. Todos estão aqui porque tem compromisso na sua vida espiritual. Todos estão aqui porque sabem que precisa dar e fazer o melhor para Deus. Outra coisa que acontece muito, irmãos, dormir na igreja. A igreja é construída com o objetivo de não ser auditório e muito menos um dormitório. Dormir na igreja? Por que você dormir na igreja? Quando o Facebook tem que orar. Não, o seu Facebook não modo para descontrair. Mas é o seguinte: se eu sei que eu tenho que estar na casa de Deus para louvar, bendizer o teu santo nome, te dar um culto de verdadeira adoração, eu sei que se eu ficar até mais tarde fazendo alguma coisa na manhã do sábado, qualquer outro culto, vai comprometer meu aprendizado. Ajeite. Venha para aqui com aquele propósito que saiu da sua casa. Louvar e bendizer o nome. Como diz aqui não é dormitório. A igreja foi construída com o objetivo de verdadeira adoração. Olha que interessante a ilustração que eu falei para vocês. Você deve não prestar atenção. O pastor estava pregando e o ancião sentado ao seu lado dormindo. Ele pregava sobre a diferença entre o céu e o inferno. No final ele fez um apelo: quem quer ir para o inferno, levante-se. O ancião acordou quando ele disse: levante-se. O irmão levantou, todos começaram a rir. Para piorar, ele olha para o pastor e fala assim: pastor, só nós dois estamos de pé. Parece que só nós dois estamos de acordo. Ele ofereceu um sacrifício todo, colocando o pastor numa situação fria e um grande constrangimento. Que acha? Na hora eu falo: levante-se. Cuidado, senhor. Cuidado, irmão. Mas não se anda aí, ó. Eu não digo não. Irmãos, essa ilustração é mais para a gente entenda que precisamos estar atentos ao que está sendo dito na casa de Deus. A senhora White, ela diz assim: para a alma e humildade, a casa de Deus é a porta do céu. Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e o tomar no silencioso seu lugar. Conversas vulgares, cochichos de riso não devem permitir na casa de Deus. Deus ama o silêncio
e a reverência. Quer entender por quê? Um visitante foi a uma igreja adventista pela primeira vez no final do culto. Na porta da igreja, o pastor, cumprimentando a todos, procurou ele. O senhor gostou do culto? Ele respondeu: não, eu fui roubado na igreja. O que lhe roubaram? Perguntou o pastor, preocupado, né? Teoricamente ele entendeu que alguém roubou carteira, documento, dinheiro, alguma coisa assim. Olha o que roubaram desse irmão que tinha vindo pela primeira vez para a igreja adventista. Irmão, na entrada duas moças viram para mim, elas roubaram a minha confiança. É a empresa ingrata e desconfiada. Temos que ter cuidado. Nós estamos recebendo, que estamos transmitindo às pessoas que estão vindo para a nossa casa, para a casa de Deus, que é a nossa comunidade. Elas roubaram a minha confiança, já que entrei desconfiado. Não pude orar. Passaram por cima de mim quando eu estava orando. Roubaram a minha devoção a Deus. Aquilo que eu falei. As pessoas estão orando e a pessoa está do lado, conversando, atrapalhando. E ele disse que roubaram a sua devoção. Durante o sermão, a conversa foi tão grande atrás de mim que não pude me concentrar para ouvir a mensagem. Roubaram a minha concentração. Quando eu estava me concentrando para assimilar a mensagem, uma moça puxou meu pente e eu virei para trás e não soube mais o que o Senhor estava dizendo. Pastor, ancião, líder, pregador, a sua igreja está cheia de ladrões. Ou não? Nós, como estamos nos comportando durante os sermões? Estamos respeitando as pessoas que estão ali do lado, ouvindo o recado de Deus? Estamos roubando aquilo que de mais precioso ele quer receber? Conclusão. Assim como existe um lugar lá em cima chamado de morada de Deus, existe aqui embaixo onde devemos reverenciá-lo. A porta do céu começa aqui na terra, como começa a escada de Jacó. Vocês não perguntam qual tem sido a sua escada com Jesus Cristo? A mesma de Jacó? Jacó consagrou o lugar onde se encontrou com Deus, chamado Betel. Estamos consagrando o nosso local, como Jacó fez, ou seja, casa de Deus? Como temos nos portado na casa de Deus? É a porta do céu? É a porta do céu? Será que estamos roubando a atenção dos outros que querem devotar a Deus? Quão temível é esse lugar? A casa de Deus é a porta do céu. Nós aprendemos dentro desse contexto da pregação que a porta do céu está na casa de Deus. É isso que nós aprendemos. Irmãos, eu não quis ofender ninguém. Deus coloca no coração da gente sermões. Eu não estou, há algum tempo atrás eu tenho percebido que a gente precisava também abordar alguns temas. Como na semana que vem nós vamos abordar um tema aqui na Irmã Maria. Só vou dar o título: Quebrando o Silêncio. O resto da Irmã Maria vai apresentar na semana que vem. Eu quero, irmãos, no fundo do meu coração, dizer para vocês que precisamos melhorar e muito nossos compromissos com Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo cobrados lá fora. As pessoas procuram olhar lá de fora para nós. E se nós não estamos dando exemplos aqui dentro, muito menos iremos dar exemplo. Que essa exortação se coloque no seu coração como uma exortação para o seu crescimento espiritual.
não um ataque pessoal a ninguém. Pelo contrário. Quem sou eu? Eu preciso mudar em muita coisa também. Porque Deus sempre é louvado. A gente sempre é louvado. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos aí uma tarde na presença de Deus. Como o irmão Silvio já anunciou, tem alguns compromissos, algumas reuniões, algumas coisas a serem tratadas. E que possamos, próximo sábado, como eu disse pela irmã Maria, entender também o seu pecado. Vamos lá.